Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje nós estamos no dia 276. Se você está acompanhando apenas o Novo Testamento, hoje nós estamos no terceiro dia. Seja muito bem-vindo. Sou o Padre Daniel Ribeiro, Padre Deoniano do Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós vamos meditar os capítulos 4 e 5 do Evangelho de São Marcos. Com muita fé, com muita devoção, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Queridos telespectadores da TV Século XXI, parceira do canal do Padre Daniel Ribeiro, para o estudo do Novo Testamento. Sejam muito bem-vindos para estudarmos, meditarmos e conhecermos mais a Sagrada Escritura. Nós estamos meditando o Evangelho de São Marcos. Começamos pelo Evangelho de São Marcos porque foi o primeiro evangelho que foi escrito. São Marcos, no início, diz ali o começo do capítulo 12, também capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Ele foi discípulo de São Paulo, depois discípulo de São Pedro. Possivelmente, a maior parte da sua vida, a sua experiência mais próxima mesmo com o conteúdo da vida de Jesus, ele recebeu através de São Pedro. E diz a tradição da igreja que ele escreveu esse evangelho na cidade de Roma. Então, ele tinha uma experiência muito grande com pessoas que se tornaram cristãs que vieram do paganismo. Então, nós podemos ter essa concepção, ter este pano de fundo quando nós meditamos o seu evangelho. Ele escreve para judeus, sua família vivia em Jerusalém, possivelmente foi lá que Jesus fez a última ceia, lá que aconteceu o Pentecostes, uma casa grande, uma casa de 2 andares. Então este é João Marcos e a sua família, mas ele também foi para lugares missionários. Ele escrevia para a comunidade de cristãos que possivelmente tinham vindo do paganismo. Então isso daqui é São Marcos. Então, em um período onde as testemunhas que viveram diretamente com Jesus já estavam ficando velhas. Pessoas que não tinham tido nenhuma experiência com ele. Muitos diziam que se Jesus era o Salvador, por que Israel ia ser invadido? Por que continuavam as guerras no mundo? Pessoas continuavam sofrendo? Que tipo de Salvador que era esse? O que mudou realmente depois de Jesus? Então o Evangelho de São Marcos, o padre já disse, nós vamos voltar a isso várias vezes, principalmente até o capítulo 8, versículo 29. O ponto principal é: quem é Jesus? Essa era a questão da sociedade. Quem é Jesus? Então, o primeiro evangelho que foi escrito vai responder essa pergunta: quem é Jesus? E para os antigos, ali no Antigo Testamento, a pessoa que fosse o Filho de Deus, Marcos ele diz ali no primeiro versículo, Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Marcos diz que Jesus é o Filho de Deus. Depois, uma voz que vem do céu, ali no batismo de Jesus, no capítulo 1, ali pelo versículo 11 mais ou menos, nós ouvimos uma voz do céu que disse: esse é o meu filho muito amado. Depois até os demônios, quando o espírito impuro foi expulso de um homem, aquele espírito impuro disse assim: eu sei quem você é o Filho de Deus. Então, São Marcos narra que Jesus é o Filho de Deus. O próprio Pai diz que Jesus é o Filho de Deus, um espírito impuro diz que Jesus é o Filho de Deus. Então, aos poucos, este segredo, tem um termo no Evangelho de São Marcos que se chama segredo messiânico. As pessoas deveriam perceber que Jesus era o Messias, e esse segredo vai ser desvelado totalmente apenas na cruz, lá quando o centurião diz assim: este é realmente o Filho de Deus. Então ali que vai ser desvendado totalmente o segredo messiânico. Até lá, Jesus, ele diz que a notícia não deveria se espalhar. As pessoas deveriam fazer a experiência, mas deveriam aguardar que o Filho de Deus, esta verdade, fosse revelada por Jesus
completamente, plenamente, o que aconteceu apenas na cruz. Agora existem dois sinais ali no Antigo Testamento que são muito claros, são duas credenciais para alguém ser o Filho de Deus. Essas credenciais são a autoridade no falar, alguém que fala de uma forma diferente, principalmente porque é coerente com aquilo que ensina, e alguém também que faz milagres, faz curas, expulsa os demônios. Então aqui nós temos duas credenciais, e vai aparecer muitas vezes estas duas credenciais na vida de Jesus. Alguém que ensina, alguém que cura, alguém de palavra, mas também alguém de ações. No capítulo 1 foi isso que nós vimos. Ele expulsou um espírito impuro, ele curou uma mulher e depois vai lá e cura através de um toque, um leproso. Aqui é como se fosse um refazer da criação. O pecado entrou através de um espírito impuro, que é o demônio, e depois aconteceu a sedução, a corrupção de uma mulher, e aí por fim a corrupção, o pecado também de um homem. Então esse primeiro capítulo é como se fosse uma restauração daquilo que foi a criação. Segundo capítulo, o padre vai ser breve. Segundo capítulo, nós vimos aqui 5 sessões, 5 blocos de Jesus em confronto com os fariseus, com a elite judaica. Os fariseus, os doutores da lei, por quê? Porque diziam que Jesus não podia comer no dia de sábado, não podia curar no dia de sábado. Os apóstolos, eles não podiam arrancar alimento do campo, não podiam arrancar as espigas, e aí por razões diferentes. Até a família de Jesus tinha dificuldade de compreendê-lo. Então aqui, basicamente, nesses 2 primeiros capítulos, nós vemos aqui 4 grupos de pessoas. Começando pelos judeus, pelos doutores da lei, perseguiam e atacavam Jesus. A família de Jesus não conseguia compreendê-lo muito bem. A multidão seguia Jesus e estava entusiasmada. E aí nós temos também os demônios, ou o demônio, nós temos o mal, nós temos Satanás. E esse era o único que, por enquanto, dizia e sabia quem Jesus era. Eu sei quem tu és, você é o Filho de Deus. Por quê? Porque o demônio, ele tem fé. O problema do demônio é o amor. O problema do demônio é não servir a Deus. Então aqui desde o começo do Evangelho nós já temos clareza. O demônio sabe quem Jesus é. O demônio sabe que Jesus é o Salvador. O problema é que ele não serve a Deus. Irmãos e irmãs, capítulo 4 e 5, 2 capítulos belíssimos. Para alguém ser o Filho de Deus é preciso ensinar e curar. Se vocês querem um resumo, palavras aqui muito claras, muito diretas sobre esses 2 capítulos, nós vamos encontrar aqui 4 ensinamentos, 4 parábolas, depois nós vamos encontrar 4 ações de Jesus. Essas 4 ações vencendo os grandes males que a sociedade tinha naquela época. O capítulo 4, principalmente o capítulo 4, é um capítulo de várias parábolas. Capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 34, nós vamos ver muitas parábolas. Então é muito importante que você assista o vídeo, que você tenha um papel, um caderno de anotação, mas principalmente que nós tenhamos a Bíblia, que nós tenhamos a Sagrada Escritura. Essa foi a primeira Bíblia que eu li, gosto muito dela, a Bíblia da CNBB, mas a melhor Bíblia de nota de rodapé para estudo, se alguém quiser, a melhor Bíblia para estudo é essa Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino, para estudo, para nota de rodapé. O Antigo Testamento nós fizemos com a Bíblia de Jerusalém. Sei que muitos gostam da Bíblia da Ave Maria, também pode ser utilizada. Então, capítulo 4 e 5, Jesus vai continuar apresentando as credenciais que ele é o Filho de Deus. Quais essas credenciais? Alguém que ensina com autoridade, agora através de 4 parábolas, e depois alguém que realiza grandes sinais, alguém que realiza milagres, alguém que é capaz de curar. Vamos ali, nós temos 4 parábolas, a primeira delas, aqueles que têm a Bíblia, aqui na Bíblia do Padre, a Bíblia do Padre aqui está marcado, capítulo 4, com o nosso intercessor, com o nosso amigo. Nós temos aqui Santo Antônio, o Padre tem a relíquia de Santo Antônio. Quando nós rezamos no começo, o Padre reza pelas intenções de cada um de vocês que nos acompanham e faz esta meditação, este estudo bíblico. Então a primeira parábola que nós encontramos é a parábola do semeador. Essa é a parábola que Jesus ele não só conta, mas ele também explica. Então o padre vai explicar brevemente, ela é praticamente autodidata, aqueles que conseguem, aqueles que leem razoavelmente, com um pouco de atenção, já conseguem compreender o que a parábola está dizendo. Então nós temos aqui 4 situações diferentes. Nós temos a semente, que ela é lançada, a primeira semente, ela fica à beira do caminho.
E essa semente que fica à beira do caminho, o que ela simboliza? Nós temos o agricultor, ele lança a semente, primeira semente, ela cai na beira do caminho. O que significa uma semente que cai na beira do caminho? São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas depois vem Satanás e arranca aquilo que foi falado, aquilo que a pessoa ouviu. Então tem muitos que já participaram de um casamento, já participaram de um batizado, às vezes ouviram algo sobre Deus na internet, mas é tão superficial, ouviu, entra por um ouvido e sai pelo outro. Satanás, ele pega e arranca. O segundo é o terreno pedregoso. A semente foi lançada, mas lançada em um terreno pedregoso. O que significa um terreno pedregoso? Aqueles que ouvem, mas aqui tem um passo além. Ele ouve e ouve com alegria, mas depois essa semente, ela não cria raiz. Ela não cria raiz por quê? Porque de repente vem as tribulações do mundo, vem as tribulações da vida e essa pessoa, ela acaba desistindo. Talvez devido à correria do trabalho, de repente um problema de saúde. Então a pessoa ouve, ela se sente alegre, mas de repente tribulações do mundo vêm. Ela pega, esquece Deus, esquece a palavra e ela não produz fruto. Outra realidade nós podemos chamar o terreno com espinhos. Então a semente é lançada, mas tem um terreno que tem espinhos. O que significa este terreno com espinhos? A semente ela é lançada, mas aqui as preocupações do mundo, como a riqueza e outros desejos, vão e sufocam a semente. E aí ela não cresce, ela não produz fruto. Então a pessoa ela ouve, ela se alegra, ela se sente tocada, mas de repente vem questão de dinheiro, de repente vem questão de outras prioridades, e aí ela acaba deixando a fé. Existem tantas pessoas que no começo são tão animadas, tão dispostas, coordenam pastoral, de repente estão na liturgia, e aí vai para o coro, e fazem tanta coisa, de repente vai murchando. O que acontece? É como uma semente lançada no espinho. E aí, por fim, nós temos o quarto solo, que é a terra boa. Esse produz muito fruto. Irmão e irmã, coloquei na minha meditação, eu vejo aqui 4 realidades diferentes. 4 coisas que são precisas para alguém, de fato, ouvir a palavra de Deus e ser um bom cristão. O primeiro, é preciso que a palavra ela penetre. Aquele solo ou aquela semente que ficou pelo caminho, ela não penetrou. Ela não entrou. A palavra, ela não é para ser só ouvida. Ouvida é muito importante, mas ela precisa ser penetrada. E aí, depois que a palavra for penetrada, que ela foi recebida, ela precisa criar raiz. O primeiro solo, ele não penetrou. Depois, o segundo solo não criou raiz. O que significa não criar raiz? A palavra ela precisa ser recebida, mas ela precisa ser também acolhida. Ela precisa ser ouvida, mas a pessoa precisa desejar. Então ela precisa penetrar, ela precisa se enraizar, e aí depois, por fim, nós temos aí um outro desafio. Ela penetra, ela se enraiza, mas ela precisa vencer a concorrência com outras coisas que podem ser encontradas no solo. Ela precisa vencer a concorrência contra outros obstáculos. Talvez o espinho, talvez um solo que de repente ele não seja tão fértil. Então, quando nós queremos produzir um fruto para Deus, a palavra ela precisa fazer esse processo. E aqui existem 4 pontos diferentes. Gostaria de meditar com vocês. Ela precisa ser recebida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser assimilada e aí, por fim, ela precisa ser protegida. Nós temos aqui uma parábola que é muito comum na vida de muitos cristãos. E aí, a segunda parábola, nós temos a parábola da luz. A luz que ela não pode ficar escondida. A luz, ela deve ser apresentada, a luz, ela deve ser vista. Uma parábola, a palavra da luz e a medida, que se encontra entre os versículos 21 e o versículo 24. Para mim, o ensinamento principal desta parábola, a parábola da luz, é a nossa responsabilidade de compartilhar, de pregar a verdade. A verdade não deve ficar apenas no nosso coração, ela precisa ser anunciada. Costumo dizer, penso que é uma frase do Papa Bento XVI, não tenho certeza, tem um grande homem, um grande teólogo ou santo da igreja que diz assim: a maior caridade é a verdade. A maior caridade que nós podemos fazer para alguém, muito mais do que uma caridade social, essa pode ser a primeira, mas a
caridade mais importante é a verdade, porque a verdade você salva uma alma, a verdade você leva alguém para a salvação eterna. E aí nós temos a terceira, que é parecida até um pouco com a primeira, que fala da semente crescente. Semente crescente entre os versículos 26 até o versículo 29, que vai dizer que a terra produz o fruto por si mesmo, e depois vão aparecer as folhas, aparece a espiga e finalmente aparecem os grãos que enchem a espiga. Uma parábola que Jesus diz também sobre a agricultura, falando que como que a semente cresce. E aqui, o que isso nos ensina? Para mim, esse crescimento da semente, quem tem uma plantação em casa, quem já viu o processo de uma plantação, quando eu era criança, se colocava um feijão, um grão de feijão e um algodão, e aí depois você ia vendo aquilo ia crescendo. Então, qual que é o ensinamento do crescimento de um grão de feijão? Qual que é o ensinamento do crescimento de uma semente? O crescimento espiritual, ele é gradual. Ele é algo que acontece lentamente. E aí, muitas vezes, ele não é visto. Você dorme, de repente acorda, já tem ali o grão de feijão ou qualquer outra semente que já produziu fruto. Mesmo sendo lentamente, de repente o fruto aparece, você não viu ele aparecendo. Ou seja, muitas vezes Deus faz a sua obra, Deus realiza os seus desígnios, ou Deus tem os seus desígnios e nós não podemos ver, não podemos compreender totalmente. Da mesma forma que nós não conseguimos ver totalmente como que a semente ela cresce, muitas vezes nós não percebemos e não vemos totalmente os desígnios de Deus. E aí temos a última parábola, que é do grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda que todos nós conhecemos. O grão de mostarda, que ele é muito pequeno, de repente ele cresce e vira uma das maiores de todas as árvores. O que isso significa? Significa que através de uma obra muito pequena, Deus ele é capaz de transformar em algo muito grande. Isso também, essa parábola, segundo muitos santos da igreja, é um símbolo da igreja. Começou pequena, com 12 apóstolos, um grupo de praticamente iletrados, pessoas muito simples, e aí hoje a igreja cresceu, e a igreja fundada por Jesus, católica, apostólica, romana, tem mais de 1 bilhão de seguidores no mundo todo. Então essas 4 parábolas, Jesus ele nos ensina muito, nos ensina que ele é o Filho de Deus. Credenciais do Filho de Deus? Ensina e cura. E aí nós vamos agora para... Nós temos algumas situações, nós vamos para o capítulo 4, versículo 35. E aqui nós vamos ver, primeiro vimos 4 ensinamentos, agora nós vamos ver 4 ações. O que significam essas 4 ações? Essas 4 ações vão mostrar Jesus vencendo os maiores males da humanidade. Mas se você tiver a sua Bíblia, você vai pegar, aqui começa com um ensinamento que é simbólico, mas além de ser histórico, ele é muito profundo. Diz assim, versículo 35, capítulo 4. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos para o outro lado do mar. Ele pediu então às multidões que levassem Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. E aí, de repente, vem a tempestade. Jesus estava no barco. O que significa Jesus no barco? Jesus, estando no barco, ele estava na igreja. Então, ou ele está na igreja. 4 realidades, 4 ações de Jesus que mostra ele vencendo 4 situações que são muito difíceis e são grandes obstáculos. Primeiro, ele está no mar. Ele vence a tempestade, ele vence o caos que é a chuva, o caos que é a tempestade, ele mostra que ele tem poder sobre a natureza. Então Jesus, ele começa realizando seus milagres, dizendo que ele tem poder sobre a natureza. E aí depois nós vamos para o segundo. Qual que é o segundo? Nós temos o possesso de Gerasa. Esse possesso de Gerasa, aqui é alguém que estava com espírito impuro. Nós já vimos outra vez alguém com espírito impuro, capítulo 1, dizendo que Jesus é o Salvador. Jesus vence a tempestade, Jesus vence o demônio. E aí depois, no finalzinho do capítulo, principalmente a partir do versículo 21, nós vamos ver Jesus vencendo outros dois males. Tinha uma jovem que tinha hemorragia há pelo menos 12 anos, já tinha 12 anos que ela tinha hemorragia, e aí diz que quando ela toca na veste de Jesus, ela fica curada. O que significa 12 anos? 12 anos é o período da puberdade. Uma jovem, a partir de 12 anos, ela já poderia casar.
Então, uma pessoa com 12 anos de hemorragia significava que ela não estava apta ainda para o casamento, ela não estava apta para a vida conjugal. Era uma pessoa que sofria, que ela não podia gestar, ela não podia ter aquilo que na época de Jesus era o sonho da maioria das mulheres. Então, veja, ela não esbarra em Jesus, ela toca em Jesus. Jesus vence os problemas da natureza, ele vence a tempestade. Jesus, ele vence o demônio, um espírito impuro. Aqui Jesus vence uma doença incurável, uma doença que já tinha mais de 12 anos. E por fim, ele cura a filha de Jairo, de um oficial romano. O que significa a cura de Jairo? Jesus, ele vence a morte. Irmãos e irmãs, nós temos aqui 4 ensinamentos através de 4 parábolas e nós temos também 4 ações de Jesus que mostram que ele é capaz de ensinar, mas também de curar. E qual que é a cura? Quais são os milagres? Contra ou vencendo 4 grandes desafios que o ser humano pode ter. O desafio da natureza, o caos da natureza, do mar, podemos chamar de tsunami, o nome que nós quisermos, vence a natureza, ele vence o demônio, ele vence depois uma doença incurável e, por fim, ele é capaz de vencer até a morte, o maior de todos os obstáculos, maior de todas as dificuldades que um ser humano pode ter. Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque ele cura e ensina. São Marcos vai dizer isso várias vezes. Agora está faltando a multidão perceber e ela descobrir. O demônio já sabe, o Pai já sabe e anunciou. Agora faltam as pessoas descobrir. Daqui a pouco nós vamos ver quem vai ser o primeiro, tirando os pessoas espirituais, como Deus e como o demônio, nós vamos ver quem vai ser o primeiro que reconhece Jesus como Filho de Deus. O que nós tínhamos para hoje é isso. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã nós vamos para os capítulos 7 e 8. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.